Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Palmeiras Racional. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aí para nos ajudar, beleza? Bom, o vídeo de hoje é sobre a polêmica, sobre toda essa falação, né, toda essa pressão em cima da diretoria do Palmeiras, que são as contratações. Assim como foi no início do ano passado, que se falava muito de contratar um 9, cadê o 9? Agora também está uma pressão muito grande, porque o Palmeiras, até o momento, não contratou ninguém, e é sobre isso que a gente vai falar. Né? O Palmeiras acabou de vender de maneira oficial o Danilo, por 20 milhões de euros, e na minha opinião vai precisar de um reforço, vai precisar contratar agora, não tem jeito, não tem para onde fugir, beleza? Bom, primeiro vamos começar com uma matéria que saiu hoje no UOL do Danilo Lavieri, que eu achei bem interessante, eu queria trazer para vocês aqui para esse debate, que o título da matéria é o seguinte: preocupado com o ambiente, Palmeiras veta a contratação de Estrela. E isso também repercutiu muito mal para a diretoria eh, em relação aos torcedores. E aí eu concordo um pouco, dependendo de como que é esse veto e o que é considerado estrela. Né? Eu acho que o Abel já deixou bem claro que ele não gosta de jogadores medalhões, jogadores que vêm para encerrar a carreira, ganhar um salário alto, que o Palmeiras teve alguns assim recentemente, teve o Luiz Adriano, teve Ramires. Se você for considerar até o próprio Lucas Lima era uma estrela, digamos assim, o Felipe Melo também. Então alguns deram certo, outros não. A pegada do Palmeiras desde que o Abel chegou vetar esse tipo de contratação. O que pega um pouco para mim é o seguinte: se tiver um jogador de boa qualidade, de alta qualidade, que seja mais estrela, mais estrelinha, mas que se encaixe no perfil do Palmeiras de ser um jogador mais jovem, né? E que tem o Palmeiras tem um ganho técnico muito alto, o Palmeiras vai deixar de trazer esse jogador só porque ele vai ganhar um salário alto, ele pode ter um ego grande também. Eu acho que isso é função da comissão técnica, isso é função da diretoria saber lidar com o ego de jogador. A gente sabe que o jogador é chato, o Palmeiras já teve problemas, a própria questão do Dudu e o Rony, né, da camisa número 7, que o Dudu chegou, usou a 43, aí na temporada seguinte o Palmeiras remanejou o Rony para usar a camisa 10, liberando o Luiz Adriano, e pôde dar a camisa 7 para o Dudu. Então são coisas pequenas que a gente sabe que afetam o dia a dia, mas é função do clube saber cuidar disso. O Palmeiras, na minha opinião, não pode vetar uma contratação de um bom jogador que se encaixe no perfil em termos de idade, em termos de posicionamento, de nível tático, de nível técnico, vetar uma contratação só porque o jogador pode abalar as estruturas do vestiário, pode criar um pouco de turbulência no vestiário. Isso para mim não faz sentido. O que faz sentido é vetar contratações de jogadores caros em fim de carreira ou jogadores como o Lucas Lima, que claramente você via que ele não era um jogador disciplinado, que não era um jogador é, que se cuidava. Aí eu entendo, mas fora isso, eu acho que o Palmeiras tem que abrir os olhos, não pode se fechar tanto para jogadores muito operários, digamos assim. Principalmente quando você perde um titular como o Danilo, você tem que repor a altura. Né? E é disso que a gente vai falar aqui também, essa reposição do Danilo. Mas algo que eu queria também deixar claro, que eu vejo muita gente falando e me incomoda, é falando que o Palmeiras não gasta, o Palmeiras não contrata. Tá? Eu fiz um levantamento aqui das contratações do Palmeiras em 2021 e em 2022 para mostrar que o Palmeiras, sim, o Palmeiras gasta muito dinheiro, o Palmeiras gastou muito dinheiro na formação do seu elenco nas últimas contratações. Então vamos pegar 2021. Trouxe dois jogadores teoricamente sem custo, que era Matheus Fernandes e Jorge. O Jorge com um salário muito alto, né? Talvez tenha tido luvas, provavelmente, mas o Palmeiras não pagou nada ao clube que ele tinha contrato. E então vou considerar sem custo Matheus Fernandes e Jorge, e trouxe o Piquerez por cerca de 3,2 milhões de euros para repor a saída do Matias Vinha. Essas foram as contratações de 2021, tá?
Então, poucos jogadores. E em 2022 o Palmeiras traz mais jogadores e gasta bastante dinheiro. Então ele traz o Rafael Navarro e o Jailson também sem custo, então, sem contrato com seus clubes anteriores. Murilo, o Palmeiras gasta 2 milhões e meio de euros. Atuesta, 3,7 milhões de euros. Merentiel, 1,4 milhões de euros. José Lopes, a contratação mais cara, 9,5 milhões de euros. E Bruno Tabata, 5 milhões de euros. Totalizando desde o Piquerez até o Tabata, nessa temporada 2021-2022, o Palmeiras gastou 25 milhões de euros, cerca de 137 milhões de reais. É bastante dinheiro. Então, quando eu vejo que o Palmeiras está com a mão fechada, o Palmeiras não quer gastar, eu não concordo muito. Eu acho que o Palmeiras gastou bem. Algumas contratações não deram retorno, principalmente a contratação mais cara, que foi o Lopes, mas era um perfil do Palmeiras que o Palmeiras já esperava que ele tivesse alguma dificuldade no início por ter trazido um jogador jovem, de 20, 21 anos, então já era algo que o Palmeiras esperava, tá? Mas não dá para falar que um clube que gastou 137 milhões de reais em 2 temporadas não gastou dinheiro para contratar, né? Não fez esse esforço para contratar. Acho que muito pelo contrário. Então, acho que a gente tem que entender que alguns não deram certo ainda, não sei se vão dar. Então, por exemplo, a Atuesta, quase 4 milhões de euros por ele. Será que ele vai conseguir dar esse retorno? Né? O próprio Bruno Tabata, 5 milhões de euros, chegou há pouco tempo. Então, quando o pessoal fala que o Palmeiras não contratou ninguém para repor a saída do Scarpa, isso é mentira. O Palmeiras trouxe o Bruno Tabata. O Tabata, a gente goste ou não goste, ele foi contratado para ser a reposição do Scarpa. O Palmeiras se adiantou, né, trouxe o Tabata antes do Scarpa sair, mas sempre foi dito que ele era a reposição do Gustavo Scarpa. Eles até têm algumas características parecidas. Então, também acho que tem que ter um pouco de tempo, um pouco de paciência, porque se a gente gastou 5 milhões de euros no cara, e se em 3, 4 meses ele ainda não deu retorno, eu acho que também é complicado você já gastar mais 5 milhões em outro jogador. Então vamos aguardar um pouco, dar esse tempo para o Tabata se ambientar aqui no Palmeiras e começar a dar resultado. Lembrando que o titular é o Veiga, né? O Scarpa era o titular, saiu, voltou o Veiga. O Scarpa antes era o reserva, né? Era um reserva confiável, um ótimo reserva, né? Nos últimos períodos dele aqui no Palmeiras, mas ele era um reserva e entrou o Tabata também para ser essa opção de banco, tá? Mas vamos falar do Danilo. Danilo saiu. E aí fica a questão, a gente tem essa reposição no elenco, no clube. Se o Palmeiras pensar que tem, eu acho que o Palmeiras está errado. E eu acho que o Palmeiras não pensa assim. Então, a gente tem o Jailson, que não tem o mesmo nível do Danilo, claramente não tem. Tem até algumas características defensivas, físicas, parecidas com o do Danilo, mas no aspecto técnico, de passe, de criação de jogo, bem atrás do Danilo. O Jailson até um bom reserva, uma boa opção de banco, mas para ser o titular, o camisa 5 titular, eu acho que não serve. Tem o Gabriel Menino, que no segundo semestre foi bem, fez bons jogos, inclusive quando o Danilo ficou de fora por suspensão, o Gabriel Menino entrou bem, tá? Então acho que é uma opção interessante, mas não tem as mesmas características do Danilo. Se o Abel quiser formar um meio de campo de Gabriel Menino e Zé Rafael, ele vai ter que mudar um pouco as características do time, mudar um pouco o estilo do time jogar, porque principalmente defensivamente o Gabriel Menino não tem a mesma pegada, não tem a mesma força física, a mesma intensidade que o Danilo possui, tá? E aí tem o Fabinho, que é muito jovem, até tem bastante talento. Eu acho que o Palmeiras tem um jogador na base que me lembra muito o Danilo em termos de característica, que é o Vitor André, mas ele está muito jovem ainda, é um jogador muito cru, acho que acabou de completar 18 anos, estava no Sub-17, subiu agora para o Sub-20, é reserva no time da Copinha, mas ele tem algumas características, mas obviamente não para agora, tá? Mas para um futuro próximo é um jogador de características similares. Tem 3 rumores aí, né? 3 nomes que vão sendo comentados que o Palmeiras está interessado. O principal é o Matheus Henrique, que jogou no Grêmio e está no Sassuolo da Itália. Ele é palmeirense, pelo que vem sendo noticiado, está muito interessado, quer muito vir.
e o Palmeiras está negociando, ao que tudo indica. Né? Ele é um jogador diferente também do Danilo, ele me lembra um pouco mais do Gabriel Menino do que o Danilo, né? Então ele tem a parte técnica muito apurada, bom passe, boa finalização, bons dribles, carrega bem a bola, mas eu não vejo em termos defensivos similaridades. Eu acho que se o Palmeiras trouxer ele, e pode trazer, seria um bom reforço, também teria que mudar um pouco ali a postura, talvez inverter com o Zé Rafael, deixar o Zé Rafael um pouco mais preso e liberar mais o Matheus Henrique, não sei, mas para mim tem característica diferente do Danilo. Outro nome que vem sendo comentado é o Jean Lucas, do Mônaco, passou pelo Flamengo, cria do Flamengo, passou também pelo Santos e joga lá na França. Esse, na minha opinião, tem no aspecto físico, de intensidade, ele me lembra um pouco mais do Danilo. Né? Eu acho que dentre todos esses que vem tendo rumores, ele é o que tem um jogo mais parecido com o do Danilo, mas não é tão bom quanto o Danilo. Né? Então a gente perderia na parte técnica, mas acho que não mudaria tanto o estilo de jogo, a gente conseguiria manter um pouco mais. Mas também é um jogador de cerca de 5, 6 milhões de euros, aí, pelo que o Mônaco vem pedindo. Mesma coisa mais ou menos do Matheus Henrique, é um jogador caro, né, para os padrões aqui do Brasil. Então, mas é um jogador interessante. E o último que eu queria ressaltar é o Wallace, da Udinese. É um jogador que o Flamengo quis muito contratar ele, tentou bastante, a Udinese não liberou. Ele é titular absoluto, ao contrário do Matheus Henrique e do Jean Lucas, que são reservas, não jogam tanto nos seus clubes. O Wallace é um jogador muito importante na Udinese, tem mais de 100 jogos pela equipe italiana, mas ele me parece mais um cabeça de área mais fixo, né? Não vejo ele com tanta mobilidade como o Danilo tem. Ele me lembra um pouco até o Felipe Melo, mais posicionado ali na frente da área, podendo fazer um terceiro zagueiro, um jogador mais forte, mais alto, mas não vejo essa mobilidade de pressionar mais o ataque, sair para pressionar mais alto. Acho que é uma característica diferente. Jogador de bom passe, não faz tantos gols, não tem tanta finalização de fora da área, não chega tanto ao ataque lá na equipe italiana, mas é um bom jogador. Mas também muda a característica. Então, encontrar alguém das mesmas características do Danilo vai ser muito difícil. Então, o que eu espero que a diretoria do Palmeiras tenha feito é o seguinte: que tenha mapeado o mercado, já prevendo que perderia o Danilo, como perdeu, que já tenha analisado as opções viáveis para reposição e que o Palmeiras não demore muito para contratar, porque vai precisar. Eu até disse no outro vídeo que eu esperaria até o final, ou até a metade do ano, na janela do meio do ano. Eu esperaria sim, se for para trazer o cara certo. Se for para trazer qualquer um, pode trazer agora, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem que estar atento, não pode ficar demorando muito, tem que ser ágil, tem que ser rápido, tem que ser certeiro, tá? Não pode fazer disso uma grande novela, até porque a pressão da torcida para contratações já está grande. A pressão em cima da Leila já está forte, da torcida, tem faixa da torcida organizada no jogo da Copinha, colocando cadê as contratações, nota oficial da Mancha, e a torcida em geral nas redes sociais pressionando bastante. Então acho que é uma pressão desnecessária por parte da diretoria deixar essa pressão chegar, porque de fato o Palmeiras precisa contratar, não dá para ficar inerte e ficar parado no mercado. Beleza, rapaziada? É isso aí. Se você gostou, deixa teu like. Tamo junto. Avante palestra!